Tinha muito medo. Ouvia voz. Não pegava um ônibus sozinha, não ia para lugar nenhum sozinha. Eu achava que tinha gente querendo me perseguir. Tinha alguma coisa escondida nas câmeras escondidas, não tem essas coisas de câmera escondida? A televisão, pensava que a televisão tava conversando comigo. Tinha música no rádio que eu pensava que era pra mim, assim, alguma coisa que tava querendo me dizer algo. Eu comecei a me isolar das pessoas. Não saía de casa. Quem não entende vai ficar falando, essa aí tá louca, né? No começo eu sentia tudo isso, né? Mas não queria aceitar. O que eu via, assim, o que eu pensava, pra mim era verdade. Tava desesperado. Eu senti mais ou menos por uns 8 meses, assim, quase um ano. Eu lembro que tinha roupa que eu não gostava de usar, tinha que ter combinação de cor. Se eu tivesse com roupa vermelha, eu sentia que eu tava endiabrado, mal. E quando eu tava com roupa azul, eu era um anjo. Aí chorava, perguntava, ai meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que isso vai acontecer justo comigo? Na rua eu não saía, não saía de casa. O medo era muito forte que eu não saía de casa. Ficava só escutando televisão e o rádio só. Bom, eu, assim, tinha músicas no rádio que eu pensava que era pra mim, assim, alguma coisa que tava querendo me dizer algo. Alguma coisa que eu tava fazendo de errado e que talvez ia acontecer comigo. Esse surto ele ocorreu no decorrer de uma viagem que eu fiz. Sem saber o motivo, sem nenhum motivo aparente, comecei a me isolar dessas pessoas. Comecei a ficar cada vez mais fechado, retraído, sentia muita ansiedade, sentia como que um vazio. O transtorno psicótico é um conjunto de sinais e sintomas que acontecem numa pessoa que pode acontecer de um dia para o outro, ou pode ser uma coisa que começou, que pode ter uma duração de dias ou meses. Por que acontece isso, né? Existe um desbalanço na química cerebral, que a gente chama. Por que essa substância cerebral se altera, a gente não sabe ainda, né? A gente tem algumas hipóteses, como a pessoa tem uma vulnerabilidade para isso, né? Então, já nasce, mas não necessariamente todas as pessoas que têm essa vulnerabilidade vão desenvolver esse tipo de doença. O que geralmente acontece é que a pessoa começa a perceber o mundo de uma forma diferente. As coisas começam a ficar estranhas, a pessoa já não tem mais confiança naquilo, nos seus pensamentos, fica em dúvida do que está acontecendo, a realidade se torna diferente. Um outro sintoma importante são os delírios. Os delírios são ideias, às vezes, que o indivíduo constrói até para justificar aquelas vozes que dizem coisas, geralmente de conteúdo desagradável, muito desagradável. Então, como a pessoa fica assustada, com medo, ela até pode construir uma justificativa para aquelas vozes, né? Em função da experiência de vida dela. Era de noite o radinho, ele ouvia no radinho. Até para dormir ele o radinho direto. Não saía de casa não. E eu também eu achava estranho assim, ele não iria sair, medo. Aí eu pensava assim, mas homem, ele não saía. Aí depois ele falou, não saía, o medo. Aí voltei e eu pedi ajuda, mas não sabia que era problema assim, da cabeça dele. Ele estava muito agressivo, não se alimentava, só fumava, não dormia. E de repente começou também a falar coisa com coisa, né? Assim, do nada. Conversava sozinho, ficava conversando, já levantava falando, ia pro banheiro, ficava no banheiro fumando e conversando. Falava as coisas que não tinha nada assim, sem lógica nenhuma. Eu falei. Aí eu pensei assim, não tá bem esse menino, né? Falando, vendo coisas, ouvindo vozes, assim, né? Muito estranho o comportamento dele. Aí, na casa da namorada, né? Eu fui obrigada a ir lá buscar ele, levar no médico, porque eu vi que estava diferente o comportamento, né? O estigma ligado aos transtornos mentais é um fator
muito importante porque ele afasta o próprio paciente e os seus familiares na busca de ajuda, na busca de tratamento. Então ele é um fator muito negativo, principalmente ligado à evolução da doença. A maioria das pessoas entende ou ainda pensa o transtorno mental como uma situação de vergonha, de fracasso. A questão de você procurar precocemente um atendimento é muito importante, porque existem algumas ideias, né, alguma coisa de que quanto mais tempo você demora para procurar o atendimento, vai ser pior o prognóstico da doença, né? Você tenta evitar que a pessoa tenha um sofrimento a mais por estar nessa situação, que é uma situação de muito estresse, né? Em que que a pessoa fica desorganizada, não só a pessoa, como toda a família fica desorganizada, né? Então existem relatos de famílias que ficaram muito tempo com alguém em casa completamente psicótico, achando que era apenas um problema de nervoso ou de drogas, né? Então levou para fazer tratamento no lugar de drogados e não adiantava. Então é importante a pessoa se conscientizar que existe tratamento para isso, que a pessoa pode melhorar e que quanto mais cedo tratar melhor, principalmente pela questão do sofrimento, né, e da desorganização, porque da pessoa, quer dizer, a vida da pessoa fica desorganizada, ela não consegue mais ir para a escola, se vai ser estudante, não consegue mais trabalhar, e quanto antes ela voltar a fazer as coisas que ela fazia antes de ter esse problema, melhor para ela não ter maiores prejuízos no futuro. O tratamento do episódio psicótico é através de medicações que agem no cérebro, tá? Tentando fazer com que essa alteração química aí dê uma normalizada. O grupo de familiares acompanha o tratamento dos pacientes. Em média, os familiares participam durante 12 semanas. É aberto a qualquer familiar ou vizinho ou quem estiver próximo ao paciente nesse momento do surto, do tratamento. E a gente utiliza a abordagem psicoeducacional. Então, nesse primeiro momento, o objetivo do grupo é dar um acolhimento, estar junto com a família nesse processo do tratamento. O segundo objetivo é informar aos familiares o que está acontecendo, o que é um surto psicótico, o que são os sintomas, por que os pacientes apresentam determinado comportamento e assim ir lidando com esses sintomas ao longo do tratamento. Ninguém sabe como agir diante de uma situação dessa, né? Então, assim, eles não sabiam o que fazer, não sabiam o que buscar, o que procurar. A familiar é muito útil porque conforta a família, né? Dá uma direção para a família, porque eles ficam sem saber, porque todo mundo quer ajudar você, mas não sabe como. E na verdade até não tem muito o que se fazer, a não ser compreender, né? Ter um pouco de paciência, e tudo isso eles vão aprender nesse contato do grupo familiar, né? Essa terapia familiar, essa reunião que eles fazem, tudo, a gente aprende a dar importância à doença, né? Porque logo no começo, que ele ficou agressivo e tudo, eu sabia que meu filho não estava normal, mas assim, às vezes eu não dava muita importância para as coisas que ele falava, às vezes podia ser uma ignorância dele, uma estupidez, e não era, sabe? Era da doença. Então, assim, a gente fazendo o acompanhamento familiar e com a terapia e tudo, a gente vai aprendendo a lidar com a pessoa, né? Tem pessoas que não entendem o que é um surto psicótico, né? Até eles entenderem, tem gente que acha que seu filho tá louco. Porque quando fala psiquiatra, tá sempre achando que seu filho tá louco. Então já é um distúrbio mental. Já pensam assim. E então até você explicar é um surto, tá tomando remédio, controla, o médico disse isso, o médico disse que vai ficar bom, é só controlar. Mas a primeira impressão que as pessoas têm quando você fala um surto é de que seu filho tem problema mental e de que seu filho é um louco. Em relação ao estigma, tem mais uma questão importante, que é assim, mesmo depois que o indivíduo e os seus familiares reconheceram a doença,
procuraram tratamento, o paciente se recuperou, né? Existe uma questão importante que nós sabemos, que é a continuidade de cuidados que precisa haver com este indivíduo vulnerável para que ele não volte a ter outros surtos. Eu estava maneirando em tomar um remédio, eu tinha parado de tomar um remédio. Tomava de vez em quando lembrava. Foi um ano depois. Eu tive o primeiro episódio, aí eu tratei uns 6, 8 meses, aí eu parei de tomar os remédios. Eu fiquei uns 4 meses bem, assim, aí começou a voltar de novo. Graças a Deus eu tô tomando, então eu pego no posto, é importante tomar. Eu fui uma prova viva de que não pode parar de tomar remédio até a médica te der alta. Não pode deixar de fazer porque pode voltar mais forte, né? Eu acho que é muito importante, eu falo para as pessoas que têm o surto da doença, que façam o tratamento direitinho, tome o remédio, ouve bem o que o médico fala para você fazer direitinho, porque não é fácil não, viu? Você acha que é uma doença que não tem muita significância, mas só quem sabe é a família da gente. É possível que a pessoa volte a uma vida normal e que ela volte a fazer tudo o que ela fazia antes. Se ela estudava, voltar a estudar, se ela trabalhava, voltar a trabalhar, mas que é importante que a pessoa continue o acompanhamento, mesmo que ela volte à vida normal por pelo menos 5 anos. Eu achava que não ia ter mais solução. Você sente como se o mundo acabou para você, você não vai ser mais aquela pessoa que você era nunca, né? Você fica sem chão, sem perspectiva. E não é verdade. Você com tratamento, você buscando, você consegue reverter o quadro, consegue ter uma melhora. É um processo que leva algum tempo, precisa da medicação, do acompanhamento médico, mas ele tem solução. O que eu vou fazer? Vou estudar e trabalhar. Até estudar de novo. Eu espero que eu melhore, que as outras pessoas também que estão aqui buscando também possam se encontrar e encontrar alguma melhora para eles. Eu pretendo, quando eu voltar para lá, eu tenho meus filhos, mas eu pretendo voltar a estudar para mim aprender coisas novas e poder passar isso para eles. Se algum dia eles tiverem alguma dúvida, me perguntar e eu poder responder. Eu quero voltar a trabalhar na área de segurança, tal, normal. Parar de tomar os remédios, né? Mas eu só vou parar quando a médica falar que não precisa mais. Mas eu espero parar de tomar o remédio e voltar a ter uma vida normal. Eu espero que seja de muitas coisas boas, né? Saúde. Eu venho me manter assim como eu estou, bem, né? E que desejo para todos que tem um problema que venha conseguir como eu consegui melhorar, né? Eu tô me sentindo bem. Fiz o tratamento, recuperei das crises, entendeu? E tenho uma vida ativa normal, trabalho, estudo. Vou começar a cursar enfermagem. Tem que procurar cura e tratamento. Porque doença, já está se falando, é doença, você tem que tratar. Não adianta você guardar que não vai servir. Tá do jeito que era antes. Tô indo trabalhar de novo. Eu pretendo não ficar bem, né? Não ter recaída mais. Para mim é muito importante estar falando assim, da recuperação do meu filho. Porque se eu estou aqui, porque o meu filho está recuperado. Eu fiz questão de estar aqui para falar, também para ajudar as outras mães, sabe? As outras mães, as outras pessoas. Porque todo mundo tem parente, né? A gente não tem a mãe próxima, mas tem um parente, tem uma pessoa por ele, né? Então, eu estou aqui por isso. Para dizer que eu estou muito feliz, eu estou emocionada, né? Estou muito feliz de ter visto meu filho chegar ao fundo do poço, estar aí de novo na sociedade, sabe? Voltou às atividades dele. Ele voltou a ser o que ele era antes, tá? Então, esse vídeo é importante para mim por isso.